Érico, eu te pergunto, ao que você atribui essa mudança tão repentina com relação à avaliação? A gente vê muito claramente o porquê que houve esse crescimento, né? Essa ponta da avaliação negativa no final do governo Bolsonaro. Afinal de contas, havia ali uma movimentação do então presidente contra ministros da corte questionando. E hoje, por que a gente vê esse mesmo movimento acontecendo? Você atribui mais ao julgamento de pautas polêmicas, ali seja o aborto, seja a questão das saidinhas dos presos, ou a própria investigação ali contra os militares, contra o 8 de janeiro, enfim, como você avalia esse número mostrado pela Poder Data? Olha, mas me parece que o STF passou a ser tratado pelo bolsonarismo como um partido político adversário, né? Inclusive, acho que, pelo menos nos discursos, o bolsonarismo era mais agressivo contra o STF que contra o próprio PT, o próprio Lula em dado momento. Mas é curioso, eu lembro alguns dos discursos do Bolsonaro para a base dele, ele falava de como algumas pessoas que não gostavam de política passaram a se envolver com política, e ele dizia que, não, antes de eu ser presidente, o Bolsonaro dizia, ninguém sabia, ninguém de nós aqui sabia o que era Supremo Tribunal Federal, conhecia os ministros. Isso em grande medida é verdade. Se a gente fosse fazer essa pesquisa, sei lá, 10 anos atrás, eu acho que muita gente não teria condição nem de opinar, ou diria qualquer coisa lá sobre o que acha do trabalho do Supremo, e o fato é que ganhou muita visibilidade, não necessariamente uma visibilidade positiva. E acho que o Supremo Tribunal Federal, ele aumenta o seu desgaste, inclusive por coisas positivas que faz, né? E o combate à questão do golpismo, uma série de pontos que são necessários e que foram assumidos pelo Supremo, aumentam esse desgaste. Mas não é só isso, né? Acho que indicações, principalmente na minha opinião, como do Cristiano Zanin, para ministro do STF, né, o advogado do Lula, uma coisa que não... A do Flávio Dino foi também muito criticada, mas a do Flávio Dino, a indicação do ministro da Justiça do presidente, isso quase todos os presidentes fizeram. O Fernando Henrique indicou o advogado-geral da União dele, Gilmar Mendes. O Fernando Henrique colocou o Nelson Jobim também, tinha sido ministro dele. O Sarney pediu indicação, não quiseram colocar o nome mais graduado, mas ele indicou o Celso de Mello, que foi decano do STF. O Fernando Collor de Mello colocou o primo. O Lula colocou o Toffoli, que foi ministro, também AGU, tinha sido advogado do PT, colocou outros nomes também discutíveis. Só quem não colocou o ministro de dentro do governo no STF, desde a redemocratização, foi a Dilma. Os ministros da Dilma não era nenhum que saiu de dentro do governo com cargos no governo. Então, acho que teve indicações também discutíveis que também desgastam. E acho que a postura do Moraes, aí tem uma defesa que se faz, não, que tem que ser assim mesmo, que não tem como ser de outra forma. Acho que tem excessos, acho que tem coisas que o Moraes vai muito longe, tem uma exposição midiática, enfim. Não é de agora, né? Quando a gente volta, em alguns momentos, em habeas corpus que foram dados, enfim. Então, o STF vem acumulando desgastes na medida em que ele ganha protagonismo político. E a natureza do judiciário, mas embora haja disputa entre eles, né? O judiciário não é alguém que, por exemplo, o governo vai negociar com o legislativo, enfim. O judiciário escuta lá e toma uma decisão e pronto, né? Até é uma característica das democracias. O judiciário tem a prerrogativa de errar por último. Pode até errar, mas o último erro vai ser alguém tem que decidir por último, e é o judiciário. Até se quer rever isso, né? Tem os movimentos contrários ao STF, também muito dentro do poder legislativo, que acabam questionando isso. O fato, mas é o seguinte, acho que tem crítica ao Supremo por acertos dele, por erros dele, e tem coisa que é da divergência, que é natural da composição, enfim.